Imagine um carro que rodou 80 anos na estrada. Durante décadas, ele aguentou buracos, chuvas fortes e continuou andando. Talvez com um barulhinho aqui, uma peça solta ali, mas o motor continuava girando. Mas existe um momento, uma quilometragem específica, onde algo muda. Não é apenas desgaste, é como se a própria mecânica do carro decidisse parar. No corpo humano, os cientistas descobriram que esse momento de virada acontece muitas vezes quando cruzamos a fronteira dos 80 anos. Você pode se sentir bem aos 70, pode estar ativo aos 75, mas quando o relógio biológico se aproxima dos 80, uma série de interruptores internos são desligados silenciosamente. Preste atenção. Eu não estou falando de ficar velho. Eu estou falando de uma mudança radical na forma como as suas células operam. É o momento em que o seu corpo para de priorizar o crescimento e entra no modo de sobrevivência pura. Neste exato momento, enquanto você me escuta, existem 5 eventos dramáticos acontecendo dentro de você. Eventos que a maioria dos médicos só observa quando já é tarde demais. Os seus músculos podem estar sendo digeridos pelo seu próprio organismo para gerar energia. A sua pele pode estar perdendo a cola que a mantém unida, transformando-se em papel. E o seu cérebro pode estar perdendo a capacidade de limpar o lixo tóxico que ele produz. Parece assustador? E deve ser. Porque no Brasil, nós temos o hábito de achar que é normal da idade. Achamos normal a vovó ficar com a pele roxa por qualquer batidinha. Achamos normal o vovô ficar mirrado e perder as pernas. Achamos normal acordar às 3 da manhã e não dormir mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Esses são sinais de um corpo que está perdendo a guerra contra si mesmo. E a culpa, muitas vezes, está na nossa rotina brasileira, no pãozinho francês inocente da padaria, na novela que assistimos até tarde, no tempero que usamos no almoço de domingo. Nos próximos 40 minutos, nós vamos fazer uma viagem para dentro do seu corpo. Eu vou te mostrar o que realmente acontece quando você cruza essa linha invisível dos 80 anos. E o mais importante, eu vou te ensinar como travar esses interruptores, como convencer o seu corpo a sair do modo de sobrevivência e voltar para um modo de vida. Esteja você com os 50, 60 ou já nos 80, entender isso é a diferença entre passar os próximos anos em uma cadeira de balanço ou passar os próximos anos vivendo de verdade. Vamos começar pelo que os seus olhos já conseguem ver. Olhe para o dorso da sua mão agora. Puxe levemente a pele. Você percebe como ela demora um pouco mais para voltar ao lugar do que quando você tinha 20 anos? Isso é visível. O que você não vê é o drama microscópico acontecendo logo abaixo da superfície. A nossa pele não é uma camada única. Pense nela como um colchão de 2 camadas. A camada de cima, a que a gente vê, é o lençol, a epiderme. A camada de baixo, onde estão os vasos sanguíneos e os nervos, é a espuma, a derme. Quando somos jovens, essas 2 camadas estão grudadas com força. Imagine que existe um velcro poderoso entre elas. Umas lombadinhas microscópicas que encaixam uma na outra. Você pode esfregar, bater, puxar, o lençol não solta da espuma. Mas, à medida que nos aproximamos dos 80 anos, esse velcro se achata. As lombadinhas somem, a conexão fica lisa. E aí mora o perigo. Qualquer esbarrão na quina da mesa, qualquer aperto um pouco mais forte no braço, faz o lençol escorregar sobre a espuma. Os vasos sanguíneos que estão ali no meio se rompem. É por isso que surgem aquelas manchas roxas escuras nos braços e nas mãos dos idosos.
Chamamos isso de púrpura senil. Não foi uma pancada forte, foi apenas a sua armadura falhando. A pele descolou. E por que isso é tão grave? Porque a pele fina, parecida com um papel de seda ou casca de cebola, perde a sua função principal, ser uma barreira. No Brasil, com o nosso clima quente e úmido, bactérias e fungos adoram pele ferida. Uma pele que rasga fácil é uma porta aberta para infecções. Quantas histórias nós conhecemos de idosos que entraram no hospital por uma coisa simples e pegaram uma infecção grave porque uma feridinha na perna não fechava? A famosa escara ou úlcera de pressão. Isso acontece porque, além de fina, a pele perdeu a gordura de proteção. Aquela camadinha de gordura que tínhamos embaixo da pele servia como um airbag. Sem ela, o osso bate direto na pele, que bate direto na cadeira, e abre a ferida. Mas calma, antes que você corra para comprar o creme mais caro da farmácia, eu preciso te contar uma verdade dura. A maioria desses cremes não funciona. Eles hidratam apenas o lençol de cima. O problema está na espuma de baixo. O problema é estrutural. A sua pele está fina porque o seu corpo parou de mandar tijolos para a construção. E sabe onde ele está buscando esses tijolos agora? Nos seus músculos. O que nos leva ao segundo e talvez o mais perigoso evento dos 80 anos. O momento em que o seu corpo começa a comer a si mesmo. Eu quero que você pense no seu café da manhã de hoje. Provavelmente foi um pãozinho francês quentinho, com margarina ou manteiga e um café com leite adoçado. Talvez umas bolachas de água e sal. Clássico, certo? Delicioso. E se eu te dissesse que essa refeição é o gatilho que faz o seu corpo se autodestruir? Parece exagero? Vamos à biologia. O seu corpo precisa de proteína para sobreviver. Proteína não é só para ficar forte na academia. O seu coração é um músculo. O seu diafragma, que te faz respirar, é um músculo. O seu sistema imune é feito de proteínas. Quando você é jovem, o corpo é eficiente. Você come um bife no almoço e ele guarda proteína por horas. Mas depois dos 80, acontece um fenômeno chamado resistência anabólica. O seu corpo fica surdo para a comida. Ele precisa de muito mais proteína, de uma vez só, para entender que precisa construir músculo. Agora volte para o pão com café. Quanto de proteína tem ali? Quase zero. É só carboidrato e gordura. Você acorda depois de 8 horas dormindo, jejum. O seu corpo está desesperado por reparos. Ele olha para o estômago e só vê pão, açúcar. Ele não vê os tijolos, aminoácidos que precisa para consertar o coração ou a pele. O que ele faz? Ele entra em pânico. Como ele não pode parar o coração, ele aciona o modo de emergência. Ele vai buscar proteína no único lugar que tem sobrando, nos seus próprios músculos. Ele começa a derreter a sua coxa, ele come o seu bíceps, ele desmancha a musculatura das suas costas. Isso é literalmente autocanibalismo. Você está se digerindo para sobreviver até a hora do almoço. É por isso que vemos tantos idosos com a perna fina, mas com a barriga inchada. Eles perderam o motor, o músculo, e ganharam apenas o depósito, a gordura. O nome técnico é sarcopenia, do grego pobreza de carne. E no Brasil, isso é uma epidemia, porque a nossa cultura alimentar do idoso é baseada em coisas leves. Mingau, sopa rala, bolacha, pão. A família diz, o vovô não quer jantar, dá só um leitinho com bolacha. Isso é um crime biológico. Nessa fase da vida, o leve mata. A perda de músculo é o começo do fim. Sem músculo na perna, você perde o equilíbrio. Se perde o equilíbrio, você cai. Se cai aos 80 anos, o risco de fratura de fêmur é altíssimo. E nós sabemos que muitos idosos nunca mais voltam para casa depois de uma fratura dessas. Tudo começou no café da manhã pobre.
Para travar esse processo, você precisa forçar o sistema. Você precisa dar ao corpo um motivo para guardar os músculos. E a única língua que ele entende é a da proteína de alta qualidade. Ovos, carnes, suplementos se necessário. Mas comer carne exige apetite, e comer exige sentir o gosto. E é aí que entra o terceiro golpe do envelhecimento. O momento em que a comida perde a cor e o perigo ganha um novo sabor: o sal. Imagine que você está assistindo à sua TV antiga, daquelas de tubo. A imagem vai ficando chuviscada, as cores desbotam, o som fica abafado até que você mal consegue distinguir o que está passando. Isso é o que acontece com os seus sensores de mundo aos 80 anos. Nós nascemos com cerca de 10.000 papilas gustativas na língua. São elas que nos dizem se algo é doce, salgado, azedo ou amargo. Mas essas pequenas antenas morrem e não são substituídas. Aos 80 anos, você pode ter perdido metade delas. A comida começa a ter gosto de nada, de papelão, de isopor. E é aqui que mora uma armadilha mortal para o brasileiro. Como a Dona Maria ou o seu José não sentem mais o gosto do feijão, o que eles fazem? Eles pegam o saleiro e sacodem 1, 2, 3 vezes. Ou pior, eles usam aqueles temperos prontos em cubinhos, aqueles caldos de galinha ou de carne que são bombas atômicas de sódio, só para tentar sentir alguma coisa. Sem perceber, o idoso começa a ingerir o dobro, o triplo de sal que um jovem comeria. O problema é que, nessa idade, as suas artérias já não são mais elásticas como mangueiras de borracha nova. Elas estão rígidas, calcificadas, parecem canos de PVC velhos. Quando você joga esse sal todo no sangue, ele puxa a água, o volume de sangue aumenta, a pressão dispara dentro desse cano rígido. É a receita perfeita para o desastre. O coração tem que fazer uma força descomunal para bombear. As paredes das artérias sofrem microlesões e o risco de um AVC, derrame ou infarto aumenta exponencialmente. Muitas vezes a família acha que o idoso está rabugento com a comida. Nada está bom para ele. Não é rabugice, é cegueira gustativa. E não é só o paladar. O mecanismo de sede também quebra. O cérebro do idoso para de avisar que ele precisa de água. Você já notou como é difícil fazer seu avô ou avó beber água? Eles dizem, não estou com sede. E não estão mesmo. O sensor quebrou. O resultado é um corpo cronicamente desidratado, cheio de sal, com pressão alta e sangue grosso. É um ciclo de envenenamento lento, temperado com sazon e teimosia. Mas existe um outro ciclo que se quebra, um que acontece quando as luzes se apagam e que transforma a noite de sono em um tormento solitário. Se você tem mais de 60 ou 70 anos, você conhece esse ritual. Você vai para a cama às 10 da noite. Às 2 ou 3 da manhã, os olhos abrem e não fecham mais. A casa está em silêncio, o mundo está dormindo, e você está lá, olhando para o teto, esperando o amanhecer. Por que isso acontece? Por que os idosos parecem não precisar dormir? Isso é uma mentira. O idoso precisa dormir tanto quanto um jovem. O problema é que ele não consegue. Dentro do seu cérebro, existe uma pequena glândula chamada pineal. Ela é a maestrina do seu sono. Ela produz a melatonina, o hormônio que diz, está escuro, hora de desligar. Acontece que, com o passar das décadas, essa glândula calcifica, ela endurece, e a produção de melatonina despenca. Aos 80 anos, você produz uma fração minúscula do que produzia aos 20. O sinal de dormir fica fraco. É como um rádio mal sintonizado. Qualquer ruído te acorda. E aí entra o erro fatal do estilo de vida moderno. O idoso brasileiro passa a noite na frente da TV, assistindo à novela, ao jornal, com aquela luz azul forte batendo direto nos olhos.
Essa luz termina de destruir o restinho de melatonina que sobrava. O resultado? O sono fragmentado, aquele cochilo picado, o zumbi da madrugada. E o preço disso não é só cansaço, é a sua sanidade mental. A ciência descobriu recentemente que é apenas durante o sono profundo que o cérebro liga o seu caminhão de lixo. Existe um sistema, chamado sistema linfático, que lava o cérebro e remove as toxinas acumuladas durante o dia. Essas toxinas são as placas de proteína que causam Alzheimer e demência. Se você não dorme profundamente, o lixeiro não passa, o lixo acumula, a sujeira fica lá, entupindo seus neurônios. Aquela confusão mental, aquele esquecimento que você acha que é da idade, muitas vezes é apenas um cérebro sujo, intoxicado pela falta de reparação do sono. Você não está ficando gagá. Você está privado de sono há 20 anos. Mas, se o cérebro está sujo, o resto do corpo também está acumulando outro tipo de lixo. Células que deveriam ter morrido, mas que se recusam a ir embora. As células zumbis. Agora, vamos falar do inimigo mais invisível de todos, aquele que está escondido no nível celular. Imagine uma cidade. Nela, as pessoas nascem, trabalham e morrem. Quando morrem, são enterradas. A vida continua. O seu corpo é essa cidade. Suas células se dividem, trabalham e quando ficam velhas ou danificadas, elas têm um mecanismo de autodestruição programada. Elas se suicidam para dar lugar a células novas. Isso é saudável. Mas, depois dos 80 anos, esse sistema de limpeza falha. Algumas células velhas se recusam a morrer, mas elas também não trabalham mais. Elas ficam ali, paradas, ocupando espaço. A ciência deu um nome perfeito para elas: células zumbis, ou células senescentes. E o problema não é só elas estarem ali. O problema é que, como todo zumbi de filme, elas querem infectar as outras. Essas células mortas-vivas começam a soltar um vômito químico. Elas liberam substâncias inflamatórias, tóxicas, que viajam pelo seu sangue. Essas toxinas atacam as células vizinhas, que eram saudáveis, e as transformam em zumbis também. É um contágio interno. Sabe aquela dor que você sente no corpo todo? Aquela junta que doge sem você ter batido? Aquela sensação de estar enferrujado logo de manhã? Isso é o grito das suas células zumbis. É a inflamação crônica se espalhando. Elas estão nos seus joelhos, artrite, estão nas suas artérias, aterosclerose, estão no seu cérebro. Aos 80 anos, se não fizermos nada, o corpo pode virar um grande acampamento de zumbis. O sistema de defesa tenta lutar, mas fica sobrecarregado. É uma guerra civil interna. E aqui está a ironia trágica. Muitas vezes nós alimentamos esses zumbis. Como? Com o açúcar, com o sedentarismo, com o estresse. Tudo o que inflama o corpo é um banquete para essas células. Então, recapitulando o nosso cenário de guerra, sua pele virou papel. Seus músculos estão sendo comidos. Seu sangue está cheio de sal. Seu cérebro não dorme para limpar o lixo. E suas células estão virando zumbis. Parece o fim da linha? Parece que a única opção é sentar e esperar? Absolutamente não. A ciência descobriu que esse interruptor não é definitivo. Você não pode voltar a ter 20 anos, mas você pode travar esses processos. Você pode matar os zumbis e religar a fábrica de músculos. Existe um protocolo de resistência, um conjunto de ações simples, baratas, que funcionam como um código de reset para o seu sistema. Vamos aprender agora como virar esse jogo. Agora você sabe o que está acontecendo. O conhecimento tira o medo. Agora, vamos para a ação. Como você trava esses interruptores da morte? Você não precisa de remédios caros e importados. Você precisa de estratégia. Aqui está o seu protocolo de resistência dos 80 anos. Regra 1. Pare o autocanibalismo, o café da manhã sagrado. A partir de amanhã, o pão francês deixa de ser o rei da mesa.
Você precisa comer proteína assim que acorda. É a única forma de dizer para o seu corpo: não coma meu músculo, tem comida aqui. Pode ser 2 ovos cozidos, pode ser um pedaço de queijo branco grosso, pode ser um iogurte com aveia, ou até um suplemento de proteína, whey protein, se for difícil mastigar. Sem proteína de manhã, você continua encolhendo. Com proteína, você blinda sua força. Regra 2. A hidratação forçada. Salve sua pele e rins. Não espere ter sede. A sua sede mentirosa não vai vir. Transforme a água em remédio. Coloque uma garrafa de 1 litro na sala e outra no quarto. Sua meta é terminar as 2 até o fim do dia. Pele hidratada de dentro para fora rasga menos. Sangue hidratado dilui o sal e baixa a pressão. É o remédio mais barato do mundo. Regra 3. O expurgo dos zumbis. Jejum noturno. Para matar as células zumbis, o corpo precisa de um tempo de descanso digestivo. Tente jantar cedo, às 18 ou 19 horas, e só coma de novo no café da manhã. Essas 12 horas sem comida permitem que o corpo faça uma faxina interna, chamada autofagia. É quando o corpo come o lixo celular. Jantar tarde entope esse sistema. Regra 4. O reset do sono. Luz e escuridão. Pela manhã, abra a janela. Saia no quintal. Deixe o sol bater no rosto, com cuidado. Isso avisa seu cérebro que é dia. À noite, 2 horas antes de dormir, apague as luzes fortes, desligue a TV, fique no escuro ou na penumbra. Deixe a melatonina subir. Seu sono vai voltar a ser profundo. Seu cérebro vai voltar a se limpar. Veja bem, chegar aos 80 anos é um privilégio que muitos não tiveram. Mas como você vive aos 80 anos é uma escolha sua. Você pode aceitar a decadência como um destino. Você pode aceitar ser frágil, esquecido e dependente. Ou você pode assumir o controle da sua máquina. O corpo humano é incrivelmente resiliente. Ele quer viver. Ele só precisa que você pare de sabotá-lo com pão, sal e sofá. Dê a ele os tijolos certos e ele vai construir uma fortaleza para você morar. Não importa se você tem 50 ou 90 anos hoje, o melhor dia para começar a resistir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Cuide-se, por você e por quem te ama.